Diz assim a palavra de Deus: Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-no no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. E ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Queridos, como fazer a escolha certa? Certamente que os momentos de se fazer escolhas, para muitas pessoas, para a grande maioria, são momentos difíceis. Eu conheço pessoas, convivo com pessoas que, se nós pudéssemos apresentar a elas uma única opção, poupando-as de fazerem uma escolha, seria um grande presente. Sei também que na vida do crente, eu já passei por uma experiência assim há muito tempo, na época do vestibular, que eu pedi a Deus: Senhor, não me deixe ter possibilidade de escolher a faculdade para a qual eu vou passar, que o Senhor me permita passar naquela que o Senhor vai escolher para mim. E eu vi milagres acontecendo ali, naquela época, porque não passei para umas faculdades mais fáceis e passei para a mais difícil, ou para uma das mais difíceis daquele tempo. Eu sei, irmãos, que ao longo da nossa vida, pessoas diagnosticam, na vida de outros, dificuldades que veem elas terem de fazer escolhas. E às vezes querem ajudá-las. Algumas pessoas até sabem como ajudar, outras não conseguem ajudar. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós identificamos mais uma vez os servos do Senhor Jesus precisando fazer uma escolha, sendo compelidos, a fazer uma escolha diante de uma situação, diante de uma circunstância. E eles puderam, sob a direção do Espírito Santo, obviamente, fazer a escolha certa. Eu já ouvi um amigo dizer que um outro só sabia fazer a escolha do caminho mais complicado. Você conhece alguém assim? Tem gente que só escolhe o mais complexo, o mais complicado.
Recentemente ouvi uma irmã falar sobre sua filha, lamentando, dizendo assim: pastor, a minha filha tem o dedo podre. E eu fiquei assustado, você não sei porquê, irmã. Não, porque ela só escolhe o namorado ruim, só escolhe o namorado errado. E eu achei aquilo assim, no momento cômico, como os irmãos acharam, mas também trágico, não é? Porque se trata da vida de uma pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de escolher. Eu conheço uma que só escolhe o que é mais caro. Você tem alguém assim na sua casa? Eu não sei se é uma insegurança com relação às coisas mais baratas, mas bateu o olho, vai escolher aquilo que é mais caro, não tem jeito. Tem gente que tem umas dificuldades nessa área, né? Eu vi certa vez uma irmã dizer assim: pastor, eu escolhi muito mal meu marido, porque eu não ouvi os conselhos dos meus pais. Tanto meu pai quanto a minha mãe disseram para mim não casar, para que eu não casasse com esse meu marido, e eu casei, e por isso estou sofrendo assim, como estou relatando para o Senhor. Os irmãos perceberam o peso de uma escolha mal feita? Os irmãos então devem compreender a importância dos momentos em que a vida nos leva a fazer escolhas. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós ouvimos de Pedro e de outros apóstolos dizerem assim: importa mais obedecer a Deus que aos homens. E a grande interrogação que fica nesse momento é: qual é a voz de Deus e qual é a voz dos homens? Como discernir isso em algumas situações, uma vez que o próprio Senhor usa homens até mesmo para falar conosco, usa pessoas, usa circunstâncias. É por isso que eu tenho cada vez mais a convicção de que o crente precisa, irmão ou irmãos, a estar sempre investindo na sua vida espiritual, construindo uma relação de intimidade com Deus, para que em momentos assim que somos tomados, de surpresa e somos impelidos a tomar uma decisão, tenhamos sempre já um direcionamento claro do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos orienta nesses momentos, ele nos relembra a palavra de Deus. Então é importante termos o conhecimento da palavra, porque como seremos lembrados daquilo que não conhecemos, daquilo que não vimos, daquilo que não testemunhamos, daquilo que não experimentamos um dia? O Espírito Santo às vezes até quer nos ajudar, ele está em nós, ele é o nosso auxiliador, é o nosso intercessor, mas como? Se nós não nos ajudamos, se nós não buscamos ouvir essa voz de Deus. Esse texto de Atos, ele mostra situações difíceis para uma igreja que estava começando com dificuldades. Mas olhando para a história da nossa igreja, especificamente do Flamboyant, irmãos, eu vejo que dificuldades ou situações difíceis, na maioria das vezes, quando são vividas na presença de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, elas só servem para edificar a nossa fé, edificar a nossa vida espiritual, elas não nos atrapalham, pelo contrário, pode até produzir algum desconforto, algum tipo de sofrimento, mas ao longo da história a gente vai vendo como que aquilo contribuiu para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Não se constrói da noite para o dia uma fé que possa ser relevante na vida de uma pessoa. E a gente viu isso. Jesus trabalhou com os seus discípulos, os quais se transformaram apóstolos, durante 3 anos e 6 meses aproximadamente. Ressuscitou, teve que revisitá-los para agrupá-los novamente. E teve que prometer a eles que pediria o Espírito Santo, um outro Consolador para que estivesse com eles, para que a missão não fracassasse, para que as escolhas feitas não fossem as escolhas erradas. Nós hoje representamos nesse texto os apóstolos daquele tempo. Todos nós, não só os pastores não, todos nós. Representamos os servos, as servas do Senhor. Representamos a igreja de Cristo. E se os irmãos olharem no livro de Atos, e eu tenho tido direção de Deus para estar fazendo uma série de sermões com os irmãos neste livro, não necessariamente em sequência, mas se os irmãos observarem a criação desta igreja, ela é, desde o seu início, composta por uma série de escolhas que os discípulos, em especial, tiveram que fazer. A primeira delas foi a escolha de Matias, o sucessor de Judas Iscariotes.
Eram 12 os apóstolos, um traiu Jesus, depois cometeu suicídio, ficaram 11. E agora, como completar o quadro que Jesus havia construído e estabelecido? Então está lá em Atos capítulo 1, versículo 21. Como que foi a escolha desse substituto? Depois eles tiveram que escolher se ficar ou não aguardando em Jerusalém, como Jesus havia dito para que eles ficassem, até que do alto fossem revestidos de poder, mas Jesus não disse quando. É muito fácil você aguardar um determinado evento, aguardar um determinado encontro, aguardar uma determinada bênção, quando você sabe a data que ela vai acontecer. Mas as maiores experiências, e nós vemos isso na história de diversos servos de Deus, na Bíblia, irmãos, Deus não disse quando. E nós estamos dentro de um contexto no qual, por exemplo, a maior bênção que nós vamos receber, Deus também não disse quando. Os discípulos perguntaram a Jesus e Jesus falou: isso está reservado ao Pai. Eu não sei quando eu voltarei para buscar a minha igreja. Então, de uma certa forma, nós compreendemos que isso foi estratégico. Nós temos que estar preparados como se fosse hoje, como se fosse agora. Depois a igreja passou por um momento de ter que escolher sair pregando ou não o evangelho transformador e salvador de Cristo Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio, eles poderiam ficar felizes, cheios de poder e usar o poder para si. Não, eles saíram. Pedro fez um discurso, fez um sermão, uma grande pregação, o Espírito Santo agiu, 3.000 pessoas se converteram, fruto de uma escolha certa. Eles poderiam pensar: não vou fazer, não vou sair da minha zona de conforto, eu ainda tenho determinadas coisas particulares para serem resolvidas. Eu já até falei com Deus, se o Senhor resolver isso, isso e isso, para mim já apresentei uma lista para Deus, né? Se Deus resolver, aí então eu vou fazer a obra dele. Eu já vi aqui na igreja isso acontecer, irmãos. Mas sabe qual é a experiência que a gente tem? Deus tem que ser prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então faça primeiro o que Deus mandou você fazer, e depois você vai ver com certeza Deus te ajudando, ou até mesmo fazendo por você aquilo que é necessário ser feito. Essa é uma escolha inteligente, irmãos. Depois a gente vê aqueles cristãos tendo que escolher viver como igreja ou não. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a gente vê o testemunho de como eles viviam. Compartilhavam o pão, compartilhavam as orações, não conviviam mais no templo especificamente, porque passou a ser um templo judaico, um templo judaizante, e eles estavam ali experimentando, né, uma nova vida espiritual, o que haveria de se transformar no cristianismo. O judaísmo estava ficando para trás na vida deles. Então eles compartilhavam a vida de igreja de casa em casa, compartilhando as coisas, eles tinham tudo em comum, viviam como família. Isso é uma escolha que você faz. Você quer ser um crente individualista? Quer ser um cristão que só tem a sua salvação, não tem a experiência de igreja aqui? Quero dizer para você uma coisa: lá no céu vai ser uma igreja, e você tem esse tempo aqui para se preparar para ela. Eu conheço alguns irmãos que entram pelaquela porta, sentam aí neste banco, fazem suas orações, têm sua vida devocional com Deus, são bons crentes, mas não sei se tem algum trauma de relacionamento com pessoas que às vezes faz com que elas tenham um coração fechado para o outro. E isso é uma escolha que a gente precisa fazer, abrir o nosso coração sem medo de ser feliz. O Espírito Santo, irmãos, está em nós para nos tornar pessoas alegres e extravasarmos esta alegria de forma a contagiar outras pessoas. Faça essa escolha e eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito feliz. Eu tive que fazer essa escolha para ser pastor.
Muitas coisas faltavam ainda, Deus tinha me chamado, eu retardei, fiz uma faculdade primeiro, estava fazendo o primeiro mestrado na área de engenharia, e Deus me chamou, falei, Senhor, então me ajuda a terminar esse mestrado aqui, pelo amor de Deus, e eu vou para o seminário. Terminei o mestrado, não fui para o seminário. A vida profissional me chamou, as portas se abriram, eu me esqueci daquele voto que fiz para com Deus, irmãos, aí Deus me chamou de uma forma muito mais forte, muito mais tremenda, numa situação de medo, e eu que fui criado no Evangelho, já era crente, convertido desde criança, eu sabia que se a gente não obedece pelo amor, a gente vai ter que obedecer pela dor, e aí Deus falou muito forte ao meu coração, não é o momento de eu dar um testemunho aqui, mas eu escolhi obedecer, e eu vi as coisas sendo transformadas na minha vida. Era um crente zeloso, mas eu tinha medo de me decepcionar com os irmãos, até porque decepcionei alguns irmãos na minha vida cristã e muitos irmãos me decepcionaram. E aí eu queria ser só um pregador. Tá, Deus só me chamou para ser um pregador? Não. Depois eu descobri que Deus tinha me chamado para ser pastor, mas como ser pastor se tem medo de decepcionar com as pessoas? Como ser um pastor fechado, com medo das pessoas decepcionar? Não tinha como. Deus foi tratando, foi construindo. Esta escolha no meu coração foi uma escolha construída. E eu quero compartilhar isso com os irmãos, porque eu sei que há muitas pessoas que têm esse receio, que têm esse medo, querem se autoproteger. Irmãos, quando a nossa vida está entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador, Ele nos protege, amém? Não cabe a nós mais essa tarefa. Ele é o nosso protetor. É lógico que a gente precisa ser prudente, ter sabedoria. Não vai ficar se expondo. E Deus vai ministrando no seu coração. A escolha de viver como igreja, Atos 2:42. Aqueles mesmos cristãos tiveram depois que fazer uma escolha de usar a autoridade do nome de Cristo. Sabe para quê, irmãos? Para curar os outros. E nós vimos isso, a cura daquele paralítico que estava à entrada da porta chamada Formosa, do templo de Jerusalém. Pedro e João disseram, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E o milagre aconteceu. E aquele milagre abriu as portas para a pregação do Evangelho dentro do templo, com autoridade, porque ali os discípulos começaram a pregar. O paralítico, que era conhecido verdadeiramente como paralítico ali, à porta do templo, entrou. Ele era o testemunho vivo daquilo que o nome de Jesus podia fazer na vida de uma pessoa, que pode fazer ainda hoje. Que maravilha você pregar dentro de um ambiente assim. Eles escolheram usar o nome de Cristo. Esse texto que nós estamos lendo agora, a partir do versículo 25, eles estavam colhendo frutos dos milagres feitos pelo nome de Jesus. Houve momentos em que a comunidade ouviu que Pedro e João, os apóstolos, estavam lá. Eles colocaram os enfermos, irmãos, à beira do caminho, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro, quando passasse, fosse curando. E de fato curou várias pessoas. Libertou de espíritos imundos outras pessoas. É uma escolha que a gente faz, irmãos, viver debaixo da autoridade do nome de Cristo e viver na autoridade do nome de Cristo, exercendo a autoridade do nome de Cristo sobre as nossas coisas, sobre as vidas das outras pessoas. E agora, eles tiveram que fazer uma escolha. E aí eu venho para o texto com os irmãos. Obedecer a Deus ou às autoridades humanas? Até porque a própria palavra de Deus nos diz que temos que obedecer, nos sujeitar às autoridades humanas, porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Só que uma autoridade constituída por Deus, irmãos, é aquela que vive, que exerce a sua autoridade em conformidade com a palavra de Deus. E é muito fácil você confrontar essas autoridades. O sumo sacerdote era autoridade entre os judeus. Havia uma organização chamada Sinédrio, uma espécie de conselho das pessoas mais sábias, mais importantes, mais religiosas. Havia ali os saduceus, alguns fariseus. Paulo pertenceu a esse Sinédrio quando ainda era o Saulo, perseguidor dos cristãos.
Paulo foi educado pelo grande sábio Gamaliel, que esse texto vai fazer alusão ao seu nome. E aí a gente percebe que existem alguns princípios que devem nortear, que devem ser observados nos momentos das nossas escolhas. E dentro desse texto nós vamos ver aqui alguns princípios. O princípio zero, ou seja, o marco zero, o marco inicial, se chama oração. Nenhuma escolha deve ser feita, nenhuma escolha certa deve ser feita se não for baseada em resposta de oração. Precisamos orar. E nós vimos isso no exemplo da escolha do substituto de Judas Iscariotes, o Matias. No capítulo 1, do versículo 21 em diante, os irmãos vão ver como foi essa história. Especificamente no versículo 24 de Atos 1, diz que depois eles oraram, e aqui está a oração escrita: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas Iscariotes abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. E aí eles tiraram as sortes ali. Eram só dois, um chamado José, o Barsabás, e o outro, irmãos, José, chamado Barsabás, e o outro era o Matias. Somente dois. Então eles, se fosse hoje, fariam cara ou coroa, mas depois de muita oração. Isso nos traz uma aplicação muito prática. Não é a forma como você vai escolher, mas as coisas que você vai estabelecer como princípios da sua escolha. Você pode escolher no dadinho, você pode escolher no cara ou coroa. Você pode fechar a Bíblia e abrir assim, dizendo: Senhor, fala comigo. Você corre alguns riscos. Mas se você orou bastante antes, vai dar certo, porque eu já fiz isso várias vezes. Eu me lembro de um pregador que disse que um novo convertido chegou na igreja dele e ele, antes de se converter, tinha aquele costume de olhar o horóscopo todos os dias. E quando ele se converteu, ele queria também dessa forma, e descobriu que Deus falava por meio da palavra. Então, o primeiro dia ele chegou assim e abriu a Bíblia. E aí ele olhou o texto e disse assim: e foi Judas e enforcou-se. E tomou um susto: não, essa não, Senhor. Aí abriu mais um pouquinho a página, abriu outro texto: vai tu e faças o mesmo. É complicado, né? Não toma esse costume, não tenha esse costume. Ore bastante antes. Talvez nem seja preciso você abrir uma Bíblia assim, aleatoriamente, confiando que Deus vai te dar o texto. Sabe por quê? Porque se você já é um cristão que estuda, que ouve a palavra, que marca os textos, que grava os textos, o próprio Espírito Santo te dará naquele momento o texto. Você já conhecia, isso também já aconteceu comigo várias vezes. Oração é o princípio zero para nós fazermos as escolhas certas na nossa vida. Amém, irmãos? Mas voltando ao texto agora aqui do capítulo 5, no versículo 25. Voltando ao caso de Pedro e João, diante do Sinédrio. O que aconteceu ali? E por que eles estavam ali? Versículo 27 diz que eles foram levados pelo capitão, pelos soldados, até a presença do sumo sacerdote e dos outros membros do Sinédrio. E o sumo sacerdote iria interrogá-los. É importante a gente dizer, baseado nos versículos anteriores, que o que o Espírito Santo estava fazendo na vida daqueles homens era uma obra tão grandiosa que tinha causado um reboliço ali naquela cidade de Jerusalém. Isso estava incomodando o sumo sacerdote, os mestres da lei, o sistema religioso. Por quê? Porque na pregação de Pedro e dos outros apóstolos, eles diziam: nós, especificamente os líderes religiosos,
foram aqueles que perseguiram a Jesus, foram aqueles que levaram Jesus ao martírio, levaram Jesus à cruz. E as pessoas estavam ficando revoltadas contra o sistema religioso, estavam abandonando o judaísmo. Se os irmãos olharem, ainda no capítulo 25, no versículo 17, diz que o sumo sacerdote e os outros membros do Sinédrio, do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Isso não é de Deus. E esta inveja os motivou a mandar prender os apóstolos. Mas, no versículo 19, diz que durante uma noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou da prisão. Mas não somente os libertou, como também disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ou seja, eu estou livrando vocês, não é para vocês irem para o conforto de suas casas, é para que vocês possam continuar a missão e o ministério que Jesus deixou para vocês. E foi isso que eles fizeram. Então já tinham sido alertados, já tinham sido presos, e estavam pregando. E aí alguém chegou lá para o sumo sacerdote do Sinédrio e falou assim: olha, esses homens de quem vocês estão falando, que prenderam, estão soltos, estão pregando lá no templo. Eles foram mandar os guardas irem conferir, realmente chegaram no cárcere e não havia mais ninguém. Os soldados estavam lá, sentinelas estavam lá, as grades estavam fechadas, mas não tinha ninguém dentro. Foi um milagre que tinha acontecido, mais um milagre. E eles mandaram então a guarda pretoriana ir lá buscar. E vieram, trazendo aqueles apóstolos. E eles perguntaram: olha, vocês já tinham recebido a ordem de não pregar mais nesse nome, o nome de Cristo? Por que vocês estão pregando? E aí, a gente vê um outro princípio, através do qual as nossas escolhas poderão ser certas ou acertadas. Uma escolha certa deve ser sempre baseada em conhecimentos anteriores, ou seja, coisas que já aconteceram. Aquilo que você traz como bagagem na sua sabedoria, na sua experiência de vida, principalmente no campo espiritual. Preste atenção. Fundamentos e princípios que devem nortear as nossas escolhas. No versículo 30, a gente já descobre aqui um fundamento. Eles começaram a explicar para o sumo sacerdote, para todo o Sinédrio. Versículo 30. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Olha a coragem desses homens. Suspendendo-o no madeiro, ou seja, numa cruz. Então algo tinha acontecido, tinha marcado a vida dos discípulos, dos apóstolos, e que tinha sido um fundamento para eles, ou seja, o Cristo ressuscitado. Eles mataram o Cristo, mas o Cristo não permaneceu morto. Quando você toma uma decisão na sua vida, certamente vai ser impulsionado por algum conhecimento passado, por alguma experiência que marcou a sua vida. Eles viram Jesus sendo crucificado, depois eles viram Jesus vivo entre eles, conversando com eles, fazendo milagres entre eles, e dando a eles autoridade, e dando a eles uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Cristo ressuscitado, irmãos, não o Cristo morto, era um fundamento que norteava as decisões, ou aquela decisão específica daqueles apóstolos. É por isso que nós cristãos não usamos o símbolo de uma cruz com o Cristo crucificado ali, porque a cruz está vazia, irmão. Se essa cruz existisse até os dias de hoje, ela estaria vazia. E este é o símbolo que norteia como fundamento a nossa fé. Uma cruz vazia, cujo Cristo que nela foi morto, crucificado, irmãos, ressuscitou e está vivo entre nós. Não é difícil para nós tomarmos decisão de coragem como essa que os apóstolos tomaram, enfrentando as autoridades, dizendo: o Cristo, esse homem que vocês estão falando,
vocês mataram, vocês crucificaram, mas ele não está morto, ele está vivo. Segundo momento, foi um sacrifício remidor. Segundo fundamento, foi o que eles falaram no versículo 31. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel o quê? Arrependimento e perdão. Aquela morte do Cristo foi uma morte para a remissão dos nossos pecados. Ele é o nosso Cristo Redentor, o Cristo Salvador, que nos traz liberdade dos pecados, que tira de nós toda a culpa. Isso é um fundamento, ou seja, eu não devo mais satisfação a nenhum acusador que venha sobre mim, contra mim, com relação ao meu passado. O meu passado foi riscado por Cristo Jesus. A Bíblia diz que ele riscou toda a cédula de dívida que havia sido escrita contra nós, cravando-a na cruz. Romanos 8:1, Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é um segundo fundamento, expresso nas palavras dos apóstolos. Um outro princípio, experiências vivenciadas e testemunhadas. Olha no versículo 32, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Os apóstolos estavam dizendo, nós somos testemunhas, nós vimos, nós presenciamos. Não adianta vocês dizerem o contrário. Contra fatos não há argumentos. Nós não vamos nos render a esta religião que não tem mais poder sobre nossas vidas. Quem já conheceu Cristo, quem já se entregou a Cristo, irmãos, não tem mais como estar preso a tradições religiosas. Essa era a tônica da fé, da mensagem daqueles homens. Portanto, uma mensagem viva, poderosa e transformadora. No outro princípio que norteia as nossas decisões acertadas, não se pode fazer uma escolha certa, irmão, sem ter conhecimento de causa, ou seja, sendo ignorante sobre o assunto. A pregação de Pedro no templo, após a cura do paralítico, deu essa conotação. Se os irmãos voltarem um pouquinho às páginas, versículo 3, versículo 17 do capítulo 3. Ele diz assim, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. E a palavra de Deus diz que ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Não podemos fazer uma escolha sem conhecimento de causa, quando estamos ignorantes sobre o assunto. E nesse momento, irmãos, existe uma questão muito peculiar à igreja, ao relacionamento irmãos com irmãos, ao relacionamento ovelha com pastor. Se você não está se sentindo seguro com relação a um assunto que você precisa tomar uma decisão, converse com o seu irmão mais experiente, o seu líder de célula, converse com o pastor. Nunca neguei atenção a ninguém que tivesse me procurado, irmãos. A gente precisa compartilhar, sim. O que não pode acontecer é você tomar uma decisão sem conhecimento de causa. Pedro disse, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Versículo 18 do capítulo 3, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, disse Pedro, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor e que Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, a saber, Jesus. Cristo era o título, o ungido de Deus, Jesus era o nome, do hebraico Yeshua, que significa Salvador. As pessoas não sabiam disso, eram ignorantes. Liam as profecias, não conseguiam fazer a conexão entre o que os profetas haviam dito e o que eles viam Jesus fazer. Muitos dos feitos de Jesus, irmãos, muitos dos milagres de Jesus eram para que se cumprissem o que as profecias que estavam nas Escrituras Sagradas, que os judeus liam, pudessem ser testificadas. Trazer vista aos cegos, fazer paralíticos e coxos andarem, fazer mudos falarem.
trazer liberdade ou libertação aos cativos. Que libertação é essa, senão a libertação espiritual? Agora, um outro princípio que nós vemos aqui é que uma escolha certa nem sempre é aquela que vai agradar as outras pessoas, grave isso, mas precisa ser baseada na verdade. Escolhas certas nem sempre vão agradar as outras pessoas, mas precisam ser sempre feitas baseadas na verdade. A verdade é o chão mais seguro para você andar, para você estabelecer sua vida. Rejeite qualquer outro princípio que fuja da verdade. Versículo 33. Quando Pedro e os outros apóstolos falaram com o sumo sacerdote diante do sinédrio, disse que eles ouviram, ficaram furiosos e queriam o quê? Matá-los. E eles tinham autoridade para isso. Podiam matar ali os apóstolos. Mas eles estavam debaixo da proteção de quem, irmãos? Do nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus que já havia libertado eles da prisão de uma forma milagrosa. Era o mesmo Deus que haveria de livrá-los na morte, enquanto fosse vontade do Senhor, enquanto eles estivessem no caminho do Senhor. Um terceiro princípio, aliás, um quarto princípio, considerando o princípio zero. Um quarto princípio, uma escolha certa pode ser estimulada ou provocada por alguma circunstância. Sim ou não? Uma escolha pode ser provocada ou estimulada por uma circunstância. Ou até mesmo pode ser construída durante algum tempo da sua vida para algum momento específico. E eu vou trazer aqui alguns exemplos para os irmãos. O que seria essa escolha estimulada ou provocada? Momento crucial, mais importante dessa passagem, quando eles disseram, importa mais obedecer a Deus que aos homens, essa foi a escolha mais importante que eles fizeram naquele momento. Eles tiveram que fazer essa escolha porque foram pressionados diante do sinédrio e do sumo sacerdote, quando ele disse, eu tinha proibido vocês de pregarem nesse nome, por que vocês estão indo ao templo pregar nesse nome? E eles disseram, importa mais obedecer a Deus que aos homens. Então foi uma decisão, uma escolha que foi provocada pelo interrogatório do sumo sacerdote. Agora, há na Bíblia vários outros momentos, vividos por outras pessoas. Vamos lembrar do grande Neemias, irmãos. Um homem de oração, que vivia no palácio real do rei Artaxerxes, no Império Medo-Persa. Chega para ele uma notícia dos seus irmãos lá de Jerusalém. Eles estavam como? Passando fome, suas vidas destruídas, em todos os sentidos, porque o templo também estava destruído e os muros de Jerusalém estavam destruídos. O coração de Neemias se compadeceu e ele se prontificou a orar mais. E chegou um momento em que ele foi chamado até as câmaras do rei, porque ele era copeiro do rei, chegou a escala dele, ele que serviria o rei naquele dia. E ele fez uma escolha. Eu vou interceder pelo meu povo. Eu não posso, como um crente, eu não posso, como um servo de Deus, ser feliz aqui no conforto de um palácio, sabendo que os meus irmãos, também filhos de Deus, estão passando necessidade lá na cidade de Jerusalém. Ele fez uma escolha de renunciar à sua zona de conforto, de sair para abençoar alguém. Esta é a escolha que todo missionário faz. Domingo passado a gente teve aqui um jovem, foi tão bom a gente ouvir aquele testemunho, um garoto de 21 anos de idade, que ainda na sua adolescência fez essa escolha. Quantas renúncias às vezes a gente precisa fazer, irmãos, que no momento vão parecer aos nossos olhos muito pesadas, muito difíceis, mas depois a gente vai ver que são recompensadoras, porque aquilo que Deus pede, ou aquilo que Deus manda para a gente fazer, irmãos, Ele sempre vai nos recompensar. A gente não vai fazer pela recompensa, irmãos, isso é consequência, a gente faz por amor. Mas a própria palavra de Deus nos diz que é necessário que aquele que nele crê, creia também que Ele é recompensador.
Isso é fé. Isso faz parte do fundamento, ou seja, eu vou ouvir a voz desse meu Deus, porque em obediência a Ele, Ele nunca me abandonará. Amém, irmãos? Na obediência a Cristo, Ele sempre estará conosco. E esse é um dos pilares, é um dos fundamentos para as nossas escolhas. Eu vou escolher pelo que Cristo designou para mim. E aí os jovens, em uma campanha dentro da igreja evangélica, eu decidi ou eu escolhi esperar. Já viram esse slogan? E não fazer sexo antes do casamento, porque a Bíblia diz que sexo antes do casamento é fornicação, é pecado, e trará sérios problemas para a sua vida conjugal. Eu escolhi esperar. Palavra de Deus para todos aqui. Aliás, não é só para jovens, não. Adultos que estão na fase aí de refazer suas vidas conjugais, refazerem suas vidas conjugais. Se divorciaram, perderam o primeiro casamento, estão agora experimentando um novo namoro. Lembra-se, princípio para a bênção de Deus. Escolha esperar. É difícil, mas Deus que te mandou fazer isso estará te fortalecendo, te sustentando, te provendo. Amém, irmãos? Uma escolha também pode ser construída. Aquela que é estimulada ou provocada, às vezes até te pega de surpresa. Mas tem escolhas que você pode se preparar para elas. E elas serão construídas. Por exemplo, a igreja cristã iniciante aqui, no capítulo 6, que é o posterior a esse, vai fazer mais uma escolha. Eu falei de 5 escolhas para os irmãos. Falei de 6 escolhas que eles tiveram que fazer. Agora eu vou falar da 7ª. A escolha dos 7 diáconos, onde se encontrava o próprio Estevão. Capítulo 6, versículo 3, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa, a tarefa da ação social. A palavra diaconia, diácono vem de diáconos, né, do exercício da diaconia, que significa ser cuidador, ser servo. Nada mais que isso. Havia uma crise estabelecida na igreja entre os cristãos, né, judeus da língua hebraica, de origem hebraica, e outros que falavam grego. E as viúvas dos gregos estavam ficando desassistidas na cesta básica, vamos pensar assim. E eles foram reclamar com os apóstolos. Os apóstolos disseram assim: vamos escolher algumas pessoas, 7 homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria, para exercer esse ministério. E deixe a gente, discípulos, apóstolos agora, cuidando da oração e da palavra. Foi uma escolha construída. Foram buscar, tiveram tempo para fazer isso. Na nossa vida, irmãos, existem escolhas que também são assim. Por exemplo, a profissão. Você pode, já deve estar orando hoje pela sua profissão. Você vai estudar, você vai se formar. Para que perder tempo estudando uma coisa, se formando em uma coisa que não é o que Deus quer para a sua vida? Você não será feliz assim. Um outro exemplo, o ministério no reino de Cristo. Tanta gente se preparando para servir a Deus da forma como Deus não quer ser servido. Deus tem um propósito específico para você. E pode não ser aquele que enche os teus olhos. Mas aquele que enche os teus olhos hoje, se você insistir por essa porta, talvez ela nunca se abrirá. E se se abrir um dia, você não será bem sucedido, você não será feliz. Tantas pessoas iludidas dentro do meio cristão, dentro do meio evangélico, vamos pensar assim, pensando em ser para Deus aquilo que Deus não quer que elas sejam. Um outro exemplo, relacionamentos interpessoais, principalmente na área, emocional, na área do coração, o namoro, escolha, a sua escolha pela namorada ou o seu namorado pode ser uma escolha construída.
Você pode estar orando por isso, para que antes que você tenha que tomar uma decisão, né, Deus já tenha encaminhado as coisas para você. Essa semana eu estava lembrando lá em casa com a minha esposa, falando para os meus filhos, que eu lia o Salmo 40 com relação ao meu namoro. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E sabe o que acontecia com a Alessandra? Ela também lia. Nós nem nos conhecíamos. Saiu de tal cara, foi estudar em Niterói, na UF, eu saí de campus, fui estudar no Rio de Janeiro, na UFRJ, nos encontramos numa igreja, começamos a namorar, e aí começamos a ver as peças se encaixando, irmãos, e a bênção de Deus na nossa vida. Foi uma escolha construída, E começa no namoro, mas se você não fez namoro, vai para o noivado, mas não deixe de orar para que Deus participe desta construção que se chama família, que vai, se perpetuar para sempre na sua vida. Para sempre. E filhos, principalmente filhos. Quer ter filhos? Ore muito antes. Peça a Deus para te preparar para tê-los, para que você não seja um fracasso como pai ou um fracasso como mãe. Escolhas construídas. E por último, uma escolha certa, irmãos, deve sempre ser baseada na fé, em acontecimentos futuros e aguardados com paciência e prudência. Vou repetir para os irmãos. Uma escolha certa deve ser baseada na fé, em acontecimentos futuros, por isso a fé. Porque a fé é você trazer à existência, hoje, as coisas que ainda não existem. Uma escolha certa deve ser sempre baseada na fé, em acontecimentos que poderão acontecer no futuro, mas que precisarão então ser aguardados com paciência e com prudência. É assim que a gente deve tomar certas decisões na nossa vida. Vejam a palavra do sábio Gamaliel, membro do Sinédrio, capítulo 5, que nós estamos lendo, e eu concluo com esse texto, versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu aos homens que fossem retirados naquele momento. Então falou: israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês estão escolhendo hoje, o que vocês pretendem fazer a esses homens. Vocês querem matá-lo? Que decisão tão drástica é essa? Há algum tempo passado apareceu Teudas, deu tudo errado para aquele homem. Depois apareceu Judas, o Galileu, também deu tudo errado. Aí no versículo 38, portanto, neste caso destes apóstolos, Pedro, João e outros, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Sabe por quê? Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Ou seja, o tempo vai mostrar. É algo que eles estavam tomando por decisão naquele momento sobre algo que haveria acontecer no futuro. Era necessário fé. Gamaliel teve esta fé. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois acharão lutando contra Deus. Essa palavra tão sábia, irmãos, tocou o coração daqueles homens. Versículo 40 diz que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, em vez de matá-los, mandaram açoitá-los. E depois ordenaram de novo que não falassem mais em nome de Jesus. E deixaram eles saírem em liberdade. Quando os apóstolos saíram do sinédrio, algo maravilhoso aconteceu. Vocês pensam que eles saíram tristes, se sentindo injustiçados? Poxa, Deus deixou a gente ser açoitado aqui, levamos umas varadas de graça. Eles saíram felizes, por quê?
Porque participaram do sofrimento de Cristo, irmãos. Essa é a única explicação. O texto diz que os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Cristo Jesus. E Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando pelo meu nome forem perseguidos, maltratados e humilhados. Muita gente não quer participar do sofrimento de Cristo. A Bíblia fala de um certo homem chamado Simão, o Cirineu. Jesus carregando a cruz, irmãos, já não aguentando mais como homem fragilizado que estava. Soldados romanos viram um certo homem que era um dos seguidores de Cristo e falaram assim: você é um dos seguidores dele, carregue a cruz com ele. Simão o Cirineu, um certo homem, que a Bíblia não fala mais nada sobre ele, teve o prazer de suportar a mesma cruz que Jesus, mesmo que por um pouco de tempo, e ficou marcado na história. Talvez eu, você, poderemos ter os nossos nomes marcados na história, irmãos, porque em algum momento assim podemos suportar um pouquinho do sofrimento que Jesus suportou. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, siga-me. Suporta. A cruz que nós temos, irmãos, não chega nem aos pés da cruz de Cristo. Ou seja, o sofrimento, a dor, por maior que seja para nós, irmãos, não chega a ser comparada com a dor que Jesus sentiu. Aqueles discípulos saíram alegres porque foram açoitados por causa do nome de Jesus. E mais, todos os dias no templo, de casa em casa, ou seja, pregaram insta-tempo e fora de tempo, como disse o apóstolo Paulo. Não havia nada que os impedia, não havia ordem humana que pudesse contrariar uma ordem divina. Não deixavam de ensinar e de proclamar que Jesus é o Cristo, o nosso Salvador. Amém? Que a gente possa seguir os conselhos contidos aqui nesta palavra, os princípios que devem nortear uma escolha certa. Princípio 0: uma escolha certa precisa ser antecedida e baseada em oração. Princípio número 1: uma escolha certa deve ser sempre baseada em conhecimento anterior, coisas que já aconteceram. Uma escolha certa nem sempre é aquela que vai agradar as pessoas, mas precisa ser sempre baseada na verdade. Uma escolha certa pode ser estimulada ou provocada, mas também pode ser construída. Uma escolha certa deve ser baseada na fé, trazendo para os dias de hoje coisas que não aconteceram, mas que precisarão ser aguardadas com paciência e com prudência. Amém? Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Pai, glorificamos o Teu nome. Tu és um Deus maravilhoso, Deus conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o Teu Filho Jesus, a quem proclamamos, Senhor, e aceitamos como nosso Salvador. De quem somos, a quem nos entregamos um dia, Pai. Pastoreia-nos, Deus. Nos ajuda nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Fortaleça os nossos passos. Dirija as nossas vidas, Pai. E abençoa principalmente nossas famílias, Deus. Nos ajude a olhar com olhos espirituais, sempre, sempre. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor.